Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Neste espaço abordaremos assuntos relacionados à psicologia e saúde mental. Meu nome é Fernanda Zogaibe, sou psicóloga clínica. Ao meu lado está a Sueli Detogni. Olá, pessoal. E hoje nós abordaremos, no nosso primeiro episódio, um assunto muito importante. Falaremos e discutiremos um pouco sobre a importância e o papel dos medicamentos para a saúde mental. Para o nosso primeiro episódio, nós convidamos uma pessoa que é muito especial. Estamos aqui com a doutora Sheila Ferreira, farmacêutica, doutora em saúde mental. Bem-vinda, doutora Sheila. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Olá, Sheila. Vou te chamar de Sheila porque você é muito jovem para te chamar de doutora. Sim. Apesar de ser uma doutora. Sim. Então, Sheila, vamos pensar um pouco, fazer um retrocesso do início do surgimento da história da psicologia e da saúde mental, de forma geral, no Brasil e no mundo, onde as pessoas que possuíam transtornos mentais, elas viviam meio que marginalizadas, à margem da sociedade. E naquela época, né, os tratamentos eles eram mais cruéis, né, e quase ninguém tinha acesso aos medicamentos, os medicamentos não existiam. Com a evolução dos medicamentos, houve uma certa liberdade. As pessoas tiveram uma inserção na sociedade que possuíam os transtornos mentais. Paradoxalmente a isso, hoje a gente vê uma escravidão, vamos dizer assim, das pessoas com relação aos medicamentos. A saber que hoje existem medicamentos para qualquer coisa, né? Para depressão, para ansiedade, para a pessoa não ficar triste, para a pessoa dormir, para a pessoa acordar, enfim. O que a senhora pensa, o que você pensa a respeito disso? Sim. É fato que o medicamento ele veio revolucionar a questão do tratamento, né, do paciente com transtorno mental e a reinserção dele na sociedade, no convívio familiar, né, social. O problema é que muitas vezes a gente tem um uso irracional. O problema é o uso irracional. Porque o que é que deveria acontecer? Deveria acontecer o uso racional do medicamento, que é indicação adequada, dose adequada, tempo de tratamento adequado e ao menor custo possível. E muitas vezes isso não acontece. Então, nós temos hoje, infelizmente, uma sociedade dependente, por exemplo, de benzodiazepínicos, tá? De remédios para dormir. A exemplo aí, nós somos, o Brasil, o maior consumidor mundial do clonazepam, o princípio ativo do Rivotril. Então, a gente vê que a gente tem uma medicalização da sociedade. Isso é muito preocupante. O que é a medicalização? É pegar problemas que não são de saúde e transformá-los em problemas de saúde e tratá-los com medicamentos, que é a medicamentalização, né? Então, por exemplo, um luto, que seria um momento em que a terapia psicológica é fundamental e não um medicamento, tá? Porque o ser humano ele precisa sofrer o luto. Muitas vezes um indivíduo está passando pelo processo do luto, da perda, ele já toma um remédio. Não é adequado. Os estudos já mostram que, nesse caso aí, teria que ser a terapia psicológica. Então, é um exemplo de medicalização, de medicamentalização e de uso irracional. Ao mesmo tempo, nós temos aí várias pessoas que usam benzodiazepínicos a longo prazo, remédios para dormir a longo prazo, desenvolvem uma dependência física, precisam retirar esse medicamento e vão precisar do suporte o quê? Do psicólogo. Sim, né? Exato. Então, o processo de desprescrição, né, ele passa aí, o psicólogo ele é fundamental aí nesse suporte aí desse uso irracional e dessa medicalização. Até porque as pessoas têm a tendência a não suportar os sentimentos, as emoções ruins, né? Sim. Acham que elas não podem senti-las, né? E, na realidade, é necessário, né, sentir as emoções ruins para que você possa atravessá-las, né? Com certeza. Que é o caso do luto, não é verdade? E no caso do luto, os artigos trazem o malefício,
né, de tomar o medicamento e não sofrer, entre aspas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A aceitação da emoção é muito sim, difícil. Sim, né? sim. Então, normalmente as pessoas aceitam as boas emoções e as emoções que causam alguma coisa, algum sentimento ruim, elas querem evitar, né? Sim. É claro que muitas vezes o medicamento ele vai ser necessário e muito importante, mas é o que eu disse, o uso racional, né? Hoje a gente tem um uso irracional assim muito preocupante. Exato. Em relação ao tratamento de transtornos mentais, né? Como a medicação se compara a outras formas de tratamento, como por exemplo a psicoterapia, né? Você acha que existe o equilíbrio ideal entre esses tratamentos, né? Uma combinação ideal entre eles? Olha, eu costumo brincar nas minhas aulas que o tratamento de um transtorno psiquiátrico é como a construção de um templo. O pilar central da construção pode até ser o medicamento, e muitas vezes é. Porém, eu preciso dos pilares acessórios para ter um bom alicerce. Senão fica o quê? Capenga, né? Então, por exemplo, se você tem um tratamento para um transtorno mental só baseado no medicamento, ele não é um tratamento completo. Você necessita, e isso a ciência já mostra, das estratégias não farmacológicas junto ao medicamento, né? A exemplo, a terapia psicológica, né? Nós temos também outro exemplo, que é a prática de atividade física. Além disso, nós temos estudos mostrando que para casos de depressão leve e ansiedade leve, a psicoterapia tem o mesmo efeito que o medicamento. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa nem precisa do medicamento. Tá? Porque a psicoterapia, naquele caso ali, ela vai resolver, porque a ciência já mostra isso. Para casos leves, né? E para casos moderados a grave, é imprescindível que tenha a terapia psicológica junto à prática de atividade física, junto à prática da espiritualidade, que já é reconhecida também. Tudo isso formando um arcabouço para sustentar ali a saúde mental do indivíduo. Porque as causas dos transtornos psiquiátricos, elas são multifatoriais, não é só fator genético. Tem todo um fator social, fator psicológico, fator cultural, né, traumas, história de vida. E a ciência já mostra que a terapia psicológica ela consegue remodelar a conexão neural a longo prazo, né, assim como os medicamentos também. Sim, geralmente na prevenção também das recaídas, sim, né? Sim, ensinando, por exemplo, estratégias de enfrentamento, mudança de estilo de vida, né? Não só para tratar, como para prevenir também, né? Sim. E eu brinco que a terapia devia ser igual água, né? Tô disponível para todo mundo, porque todos nós temos as nossas questões. Então, muita gente acha que terapia é só para quem está doente. Não. Né? Para a gente lidar com as questões, as nossas questões do cotidiano. Né? Do cotidiano. Né? Do dia a dia. Sim, com certeza. Eu acredito que uma coisa que atrapalha muito é essa questão, né, dessa interação esse acesso à psicoterapia, né, não ser tão fácil, né, para a população, principalmente a população mais carente. Isso acaba ajudando que as pessoas recorram mais ao medicamento e a não tratamentos medicamentosos. Com certeza. Para poder estar ajudando todo nesse processo, né? Infelizmente, no Brasil, a psicoterapia ela ainda não é acessível a todas as Isso interfere muito. Interfere muito. No SUS não tem tantos psicólogos disponíveis para poder atender a demanda. Verdade. O desconhecimento também interfere muito, isso que vocês estão fazendo aqui agora, né? A psicoeducação ela é extremamente importante. Né? Então, muitas vezes o paciente ele não sabe que existem várias linhas de psicologia, ele não se adapta a uma, ele vai reclamar, a gente avisa, olha, existem outras, né? Então, assim, isso também influencia muito. Sim, sempre uma abordagem que ele se adapte, né? Sim. Muitas vezes, um psicólogo tem um tipo de abordagem, ele não começou uma terapia, mas ele não se envolveu muito com aquela abordagem, ele tem a possibilidade de buscar uma outra, né? Várias as abordagens que acontecem na psicologia, né? Só que realmente a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Então acaba muitas vezes achando, não deu certo para mim, mas vamos lá, vamos tentar uma outra, né? Cada paciente tem
um tipo de abordagem que é mais específico para ele. Eu acho também que essa questão do medicamento, muitas vezes ele acredita que esse medicamento vai ter um efeito mais rápido. Eu ia falar isso agora, o imediatismo atrapalha muito. Isso, porque a psicoterapia, ela é um processo. Então, ela é um processo que às vezes demanda um pouco mais de tempo, e o remédio é uma coisa mais rápida, né? Então, provavelmente, muitas vezes a procura seja devido a isso. Às vezes a gente quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Exatamente. Né? Tem um processo todo do enfrentamento também, né? Sim, que a psicoterapia traz, né? Mexe com tudo, né? Sim. Com, às vezes, questões que já estão, crenças, né? Nucleares, que já estão enraizadas na pessoa. Essa desconstrução, ela é bem mais difícil do que o medicamento, né? O medicamento, ele é mais rápido. Com certeza. Enfim. Bom, nós sabemos que no Brasil a ansiedade e a depressão são os transtornos mentais mais prevalentes, né? Quais são os medicamentos mais indicados e para quais condições você já deve entrar com esses medicamentos? Sim. Olha, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, né? Com o maior número de diagnósticos de ansiedade do mundo. E para tratar a ansiedade, o padrão ouro de tratamento medicamentoso são os antidepressivos. Apesar do nome, antidepressivos, todos os antidepressivos, eles são excelentes ansiolíticos. Tá? Então, tratar depressão e tratar ansiedade é o mesmo medicamento padrão. Primeira linha, tratamento base são os antidepressivos. Aí vem os benzodiazepínicos, que são os remédios para dormir, né? O clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril. Como eu disse antes, o Brasil é o maior consumidor mundial de clonazepam, né? Eles são apenas adjuvantes. Eles não são tratamento base, tá? Para depressão e para ansiedade. É como se eu estivesse dando um SOS ali, eles servem só para isso, para casos emergenciais ou até que o antidepressivo comece a fazer efeito, porque o problema é que os antidepressivos têm o que a gente chama de período de latência, demoram de 2 a 4 semanas para começarem a agir, então eu preciso de um suporte ali para que o paciente aguente esse período de latência. Porque muitas vezes, paradoxalmente, ele piora ao invés de melhorar no início do tratamento com antidepressivo. Então, o benzo vem ali para segurar um pouquinho. A gente pode falar sobre o efeito rebote? Efeito rebote a longo prazo do benzodiazepínico. A curto prazo, não. Então, depressão e ansiedade, antidepressivos. Benzo só para suporte. Começou o efeito da terapia principal, retira o benzo o mais rápido possível. Esse é o uso racional, tá? Quando se fala de transtorno bipolar, padrão ouro de tratamento é estabilizador de humor. Lítio, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, associado ou não a antipsicótico atípico, olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol, tá? Benzodiazepínicos somente para suporte. E caso o paciente bipolar precise, a gente entra com antidepressivo, mas não é muito adequado, não, tá? Existem algumas classes específicas de antidepressivo utilizado para o transtorno bipolar, porque o padrão ouro de tratamento para transtorno bipolar é estabilizador de humor. TDAH, psicoestimulante. Lisdexanfetamina, Ritalina, tá? Esquizofrenia, antipsicótico de primeira geração, típico, haloperidol, clorpromazina, ok? Acho que foi, né? Foi. Todos os transtornos. Perfeito, pelo menos os principais, que mais aparecem. Faltou transtornos de personalidade, que hoje em dia estão muito falados, né? Border. Normalmente estabilizadores de humor, igual o transtorno bipolar. Tá? Estabilizadores de humor. Ok. A gente sabe que não é fácil iniciar um tratamento medicamentoso, né? E dentro da sua prática clínica, quais são os maiores desafios que você observa no uso dos medicamentos, tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde? Olha, um grande desafio é a adesão ao tratamento, por causa dos efeitos adversos, né, que os antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor geram, como alteração de função sexual, alteração de peso,
né, do sono, tá? E muitas vezes o paciente ele não consegue suportar o processo de esperar o período de latência. Ele começa a tomar um medicamento, é o que eu falo, né? Eu digo, a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remédio para dor de cabeça, a gente melhora. Sim. A gente está com depressão, com ansiedade, não é assim. É todo um processo. Você precisa de ter... A gente já tem artigos mostrando que depressão, por exemplo, não é só falta de neurotransmissor entre os neurônios. É todo um remodelamento das conexões, né, da neuroplasticidade cerebral. Né? Os circuitos cerebrais eles têm que se remodelar, se refazer. E isso leva no mínimo de 2 a 4 semanas. Então, é muito difícil, durante esse processo do período de latência, o paciente suportar sem ter uma terapia de suporte, principalmente o psicológico. O psicólogo aí é fundamental nesse início do tratamento medicamentoso, né? Então, além das reações adversas que gera muita falta de adesão, nós temos também a necessidade de ajuste de dose. É muito comum na psiquiatria começar, principalmente para a ansiedade, com doses baixas. Sim. E à medida que o paciente vai evoluindo, o psiquiatra ele vai aumentando a dose até chegar no nível de efetividade máxima. E muitas vezes o paciente não tem paciência para suportar isso daí, não tem condições de retornar ao prescritor, se não for no SUS. No SUS, infelizmente, nós temos muito poucos especialistas ainda, né? A gente precisa falar de questão social, porque questão social interfere diretamente na saúde mental. Então, a gente tem aí esse grande problema da adesão devido aos efeitos adversos, né? O grande período de latência, ajuste de dose. Muitas vezes o paciente ele não se adapta a um medicamento, ele quer um outro medicamento, ele tem que começar um novo período de latência, né? O que eu falo é o tempo todo trabalhando com risco-benefício. Né? O que é bom para você pode não ser para você. Eu sempre cito um exemplo, eu gosto de exemplo prático, de uma paciente que ela tomava um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, e normalmente eles causam alteração, diminuição de libido. E para ela estava tudo bem, ela estava achando ótimo. Então ela falou, não quero companheira, não quero ninguém. Então o que pode ser ruim para você, pode ser bom para você. Exato. Então daí a importância da terapia psicológica, do vínculo, do paciente conversar com vocês. Muito essa questão sexual, os homens, os artigos mostram que os homens têm muita dificuldade de relatar os efeitos adversos sexuais, né, vindos da terapia com antidepressivo. E aí a importância do psicólogo para estar ali junto, né? Todo um processo. Aí vem toda essa cultura, né, Sheila, no Brasil a gente tem muito isso, né? A Sueli está tomando tal medicamento, está sendo tão bom para ela, vou pegar uma receita e vou tomar também. Perigo, isso, né? É muito perigoso. Sim. A partir disso que você falou, que os remédios para a saúde mental, eles são muito subjetivos para aquela pessoa em específico, aquela dose, né, para aquele problema, e não é igual você pegar um remédio que também não deveria ser assim, mas um outro remédio tomar. Então, a gente também tem esse problema dessa cultura no Brasil, que é tão enraizada, né, ainda de utilizar o medicamento que o outro está utilizando. A gente está a passos lentos. Agora a Anvisa aprovou aí há pouco tempo agora o Zolpidem como receita azul, né? Graças a Deus, que é receita azul, a gente tem como controlar mais o consumo, né? Ilegal do que a receita carbonada. Sim. Né? Haja vista esse uso indiscriminado, né? Indiscriminado, realmente. Eu tenho pacientes que usam o Zolpidem para poder dormir. Né? Então, assim, qual é o que eu pedi, né? O que eu orientei? Procuro o psiquiatra, faço uma nova começar a fazer o desmame. O Zolpidem existe só para questões pontuais. Insônia pontual. Viagem, né? Isso, uma viagem. Você fez uma cirurgia, não está conseguindo dormir, precisa de usar. Ele é igual o benzodiazepínico. Ele é bom, mas tem que ter dia e hora para acabar o tratamento com ele. Ele também é um SOS, mais ou menos. Isso, exatamente. A longo prazo, tanto o Zolpidem quanto os benzo, o risco supera o benefício. E acaba que o uso errado desses medicamentos acaba interferindo também no nosso processo de psicoterapia. Com certeza. Porque
as reações são diversas. E, às vezes, eles não respondem a um tratamento de psicoterapia adequadamente devido aos efeitos dos remédios. Para responder, precisa estar minimamente estável, Exato. né? né? Existem alguns mitos ou equívocos comuns sobre o uso dos medicamentos de saúde mental que você poderia esclarecer, pontuar como importante? Um primeiro mito é que todos os medicamentos para transtorno mental geram dependência física. Isso é um mito, tá? Todos geram dependência psicológica. Olha a importância, mais uma vez, do acompanhamento de vocês. Né? Agora, dependência física, caracterizada pela tolerância, que é o quê? A necessidade de cada vez mais para fazer o mesmo efeito, são somente os benzodiazepínicos, tá? Clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam e os fármacos Z, zolpidem, zolpiclona, tá? Os outros, eles não causam dependência física. Então, esse é um mito. Um outro mito é que só o medicamento já vai curar a pessoa. Isso é um mito. Nós falamos ali da construção do templo. Para que esse templo esteja bem consolidado, né, eu preciso das estratégias farmacológicas e das não farmacológicas adjuvantes. Dentre elas, terapia psicológica, prática de atividade física, espiritualidade, entre outras. Né? É um outro mito também. Tá? O que você acredita que ainda precisa ser melhorado no tratamento dos transtornos mentais? A psicoeducação, que é o que vocês estão fazendo aqui, ainda é muito estigmatizado, ainda fala-se pouco desse assunto nas universidades, mesmo nos cursos da área da saúde, né? No de vocês falam porque é a área de vocês, mas nos nossos, né, da área da saúde, precisa falar mais de transtornos mentais, de saúde mental. O acesso à terapia psicológica, fundamental, né? Eu acredito que deveria melhorar também. Os preconceitos de que psicólogo é só para doido, de que tratamento de transtorno mental é para doido, né? É o que eu falo. Sempre quando eu tenho vários casos, né? De pessoas que começam a tomar o medicamento antidepressivo, começam a melhorar e já querem tirar logo. Aí eu faço a seguinte pergunta: você não está bem? Por que você quer tirar se esse medicamento não está gerando dependência física em você? Ah, porque todo mundo está falando que eu sou fraco, né? Que eu sou fraco, que eu preciso ser forte, que eu preciso tirar esse medicamento. Aí eu faço a seguinte pergunta: e se você tivesse a pressão alta, você ia tirar o antihipertensivo também porque você é fraco? Sim. Aí a pessoa se toca, que a gente já sabe que depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia são doenças do cérebro. Só que como a gente não mensura, a gente não visualiza, a gente tende a achar que é frescura, tende a achar que não existe. Né? Então, isso precisa ser muito desconstruído também. Sim, eu trabalho muito isso com o paciente, né? Essa questão de, é um remédio que é psiquiátrico, doutor. Geralmente eles falam, né? Mas eu falo, pois é um remédio que é necessário para você nesse momento. Se você tivesse com uma pressão alta, você não deveria tomar um remédio para pressão alta? Se você tivesse com diabetes, você não iria tomar um remédio para diabetes? Isso, exatamente. Então é a mesma questão, é a mesma coisa, não tem diferença. Então é necessário que você faça esse tratamento, né, no tempo adequado. E com isso também você continue a terapia. Para quê? Para poder você ter uma psicoeducação e poder modificar os seus hábitos, né? Sim. Suas crenças. Sim. Então é um junto com o outro, né? Acaba que o medicamento funciona como um suporte, um acelerador, para que quando a pessoa estiver bem suportada nas outras questões, ela possa, né, de acordo com o psiquiatra, começar o desmame desses medicamentos, se possível, né? Porque tem transtornos mentais. Exatamente. Também, às vezes, a pessoa vai ter que tomar o medicamento para sempre, para o resto da vida. Como transtorno bipolar, por exemplo. Exato. É o resto da vida. Não tem viva como. a ciência e os medicamentos. Graças porque a isso Deus. trouxe as pessoas com transtornos mentais graves de novo para as funcionalidades da vida social. Uma vez um paciente bipolar me perguntou assim: doutora, transtorno bipolar tem cura? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei: o que é cura para você? É deixar de tomar remédio. Eu falei: então não tem não. Então, assim, é uma questão muito subjetiva. E você sabe o que eu acho fantástico da psicologia?
é que a gente tem alguns estudos na área da farmácia mostrando que cada indivíduo lida de uma forma subjetiva com o medicamento dele. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, vários pacientes que eu atendo lá na UFES, que eles falam assim para mim, quando eu olho para o meu remédio, eu lembro do que eu fiz de errado. E ele entala na minha garganta. Olha a importância do psicólogo aí. Isso. A forma como... Construir, né? Isso, porque a gente tem esses dois polos, eu digo. O polo da pessoa que rechaça, eu não quero, e o polo da pessoa que usa demais, como uma Que é tábua de dependente. salvação. Sim. E vocês aí, vocês são essenciais disso daí. A Equilíbrio, né? subjetividade, a experiência do paciente em relação ao tratamento medicamentoso dele, quem vai cuidar é o psicólogo. Sim. Não somos nós, a gente sempre encaminha. Olha, converse com o seu psicólogo, você precisa conversar com o seu psicólogo sobre isso. Você está visualizando o medicamento como você vê, você não consegue engolir, porque você te remete ao que você fez na sua concepção de errado, né? Então é bem interessante isso. É verdade. Sheila, na sua opinião, qual é o papel do farmacêutico na equipe de saúde mental? E que forma você acha que vocês podem ajudar a psicologia nesse suporte aí para a gente poder estar cuidando de forma aí mais adequada, né? Sim. Da saúde mental? Ó, eu sou uma defensora do trabalho em equipe multi e sou uma defensora de estratégias não farmacológicas. Apesar de farmacêutica, com mestrado em farmacologia, doutorado em farmácia clínica e saúde mental, eu sou uma defensora das estratégias não farmacológicas, né? Não que eu, Ave Maria, eu sei a importância do medicamento, Sim. né? Mas utilizar de forma racional. Eu acho que o trabalho que a gente já faz, né, muito, nós três fazemos, né, modéstia à parte, esse trabalho multi, né, passa o medicamento, troca informação, isso é fundamental. Quem dera se todo serviço tivesse isso. Exato. E a gente, muitas vezes o farmacêutico é o único profissional da saúde que vai ter acesso ao paciente. Muitas vezes ele fala pra gente coisas que ele não tem coragem de falar pro médico. E cabe a nós, não só, é o que eu sempre falo para os alunos que passam lá na farmácia escola, a gente não pode enviesar nossa cabeça só para o medicamento. A gente também tem que orientar em relação às estratégias não farmacológicas. A gente também tem que encaminhar para o psicólogo, fazer cartas de encaminhamento, né? A gente também tem que orientar o básico de tudo, tá? A prática, o estímulo à prática da atividade física. Então, eu acredito que esse trabalho nesse contexto, né, multiprofissional, interdisciplinar, com encaminhamento, com orientação, ele é fundamental. Fora que a troca entre a gente, né, é muito rica, né? Sim. Vocês trocam sobre medicamento, troca sobre o paciente, isso aí é fantástico. Eu sou fã de trabalho em equipe, assim. E hoje a gente vê a importância dessa equipe multidisciplinar e como ela ainda é escassa, até mesmo na rede privada, né? E como que existe ainda uma dificuldade nisso, né? E você falou que o farmacêutico não só dispensar o medicamento, mas é o tratamento humanizado, né? O atendimento humanizado, que é tão importante, tanto do médico, como do farmacêutico, como de toda a equipe, né? Para que o paciente se sinta acolhido, até na dispensação dos medicamentos, nas interações que você precisa de analisar lá para poder estar entregando o medicamento, né? A importância disso tudo. Agora eu vou puxar sardinha para a área de vocês. Nós agradecemos. Quando eu fiz projeto de doutorado no CAPES, os pacientes falavam assim, eu quero falar com a psicóloga. Eu disse, não, eu sou farmacêutico. Não, farmacêutico nem... É psicólogo que pergunta como que a gente tá. É psicólogo que olha no olho da gente. Farmacêutico não, farmacêutico só entrega remédio. E eu tento desconstruir isso daí todos os dias, né? É uma luta muito grande por causa da nossa formação muito técnica, Exato. né? Voltada muito para o medicamento. Eu falo, não, gente, a gente cuida de pessoas que usam medicamento. Exato. A gente não cuida do medicamento, né? Sim, perfeito. Então, aí o psicólogo, graças a Deus, pelo menos eles reconhecem que o psicólogo, ele tem aquela questão do acolhimento. Olho no olho, né? Escutativo. Para encerrar, que conselhos você daria para alguém que está precisando de ajuda e necessita buscar um profissional de saúde mental? Primeiro, não se cobre,
né? Não se puna achando que é fraco, que é pior. A gente conversa muito sobre isso, que sofrimento não é comparável, né? Vocês falam muito isso da psicologia, né? Não. Então, assim, se conscientizar de que é uma doença do cérebro como qualquer outra e que por isso vai precisar de tratamento, né? Não deixar de ir a todas as consultas médicas por causa desses ajustes de dose, desses acompanhamentos, e não deixar a terapia psicológica, né? Procurar uma linha da psicologia que se adeque mais, né? E continuar um processo contínuo, não é imediatismo, né? É a longo prazo. Estar preparado para resultados a longo prazo. Se fortalecer para suportar o processo, como a gente já tinha falado, né? E, se possível, também a prática de atividade física. Fundamental. Né? Muito importante. E a espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade, né? Exato. Seria um podcast só para isso, mas nós já estivemos presentes e no lançamento de um livro, tivemos acesso a artigos mostrando já que existe realmente um efeito benéfico da espiritualidade na saúde mental. É um tipo de Então, enfrentamento, né? Sim. Eu sempre digo aos pacientes, pergunto, né, se ele tem alguma espiritualidade, porque a espiritualidade ela é fator protetivo, Sim. né? Ela ajuda as pessoas a enfrentar as intempéries da vida. E Todos reconhecido nós. pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Brasileira de Cardiologia, pela Associação Americana de Psiquiatria, tá? A espiritualidade ela já é reconhecida. Não é mera balela, né? Não, A gente não, sabe não. que não é. Né? E na prática a gente vê isso, A gente né? percebe isso muito no Sim, consultório, né? Pois é, Sheila, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Foi um imenso prazer. Foi um episódio planejado, escolhido a dedo, por sabermos da sua paixão pela saúde mental. Né? Então, é de grande valia, de grande contribuição todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que são extremamente importantes. E eu espero, né, que outras vezes você possa estar aqui com a gente, contribuindo novamente, talvez até com outros assuntos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Sheila. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui no primeiro podcast de vocês. E parabéns pela iniciativa. Para mim, psicoeducação é tudo. E obrigada a vocês, ouvintes, né, por nos acompanharem nesse primeiro episódio. Esperamos que essa discussão tenha sido útil para vocês. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, se precisar, peçam ajuda e procurem um profissional da saúde mental.